boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui trazendo uma outra técnica, né, uma outra estratégia que é muito importante para a agricultura familiar e para a agroecologia, que é o uso do EM, né, os micro-organismos eficientes. Então a gente vai trazer aqui ideias de como coletar, né, como preparar e como usar o EM, principalmente para a agricultura, né? Pode ser um aliado muito importante para a agroecologia, para a transição agroecológica, para a agricultura familiar. Então, né, o que são os micro-organismos eficientes, né? Na prática, é uma diversidade de micro-organismos que são encontrados normalmente num ambiente natural, né? Num solo de mata, num local onde tem uma diversidade de vegetação, onde, né, ocorre ali da composição daquela matéria orgânica que cai das árvores, que cai da vegetação que tem ali, né? No solo daquela mata, normalmente tem a ação desses micro-organismos para decompor aquela matéria orgânica. Então, quando você vai lá, afasta aquela serrapilheira, você encontra ali colônias de diversos tipos de fungos, bactérias, né, que são benéficos, né, que ajudam a decompor aquela matéria orgânica, liberando nutrientes para as plantas, né, liberando também hormônios para as plantas, né, e fazendo uma função de mutualismo ali com as plantas, né, elas se ajudam mutuamente, a planta ajuda o micro-organismo ajuda a planta. O uso desses micro-organismos, né, já vem sendo observado assim, desde os anos 30, né, e foi sendo observado, e a partir dos anos 70 ele começou a ser mais estudado lá no Japão, né, estudo no Japão pelos praticantes da agricultura natural. Para coletar esse micro-organismo, a gente precisa preparar uma espécie de isca, né, que essa isca nada mais é do que algum alimento rico em carboidrato, e esse alimento vai servir, né, de atrativo para os micro-organismos virem se alimentar dele, né? No Japão, usualmente eles têm o arroz lá como uma fonte abundante, né? Planta muito arroz, usa muito arroz. Mas aqui no Brasil a gente tem visto essa dificuldade com o preço dos alimentos, né? Então a gente pode usar outras fontes de energia, não precisa ser só o arroz. Pode ser também derivados de milho, né? Derivados da mandioca, derivados do trigo, por exemplo, né? Então a gente fez aqui tanto com o arroz como também com a mandioca. Então, pessoal, a gente tem aqui dois materiais que a gente pode usar para fazer o EM, e a gente vai experimentar com esses dois, né? Aqui o arroz, que é o mais comum, o mais falado, mais usado, e aqui também a mandioca. A mandioca já está cozida e desmanchei ela com o garfo, assim, apertando bem desmanchadinho. Aqui a gente colocou, né, a mandioca já bem, né, soltinha dentro do bambu. A gente vai fechar, né? E aqui também a gente colocou o arroz já soltinho aqui cozido dentro do bambu. A gente também tem a opção aqui com a garrafa plástica, né? A gente usou experimentar também com ela. E agora eles fechados, né, com a tampa cobrindo e travado com arame em 2 pontos, né, aqui também, para evitar a intervenção de algum animal que venha e coma, né, o arroz e a mandioca e tudo. Aqui também a gente tem no recipiente de plástico, né? A gente fechou com fita crepe. Pode deixar um pouquinho o vão aberto, que os micro-organismos vão chegar e colonizar. Então aqui, pessoal, a gente prepara o local onde a gente vai depositar as ciscas para coletar o EM. Afasta um pouquinho a serrapilheira, coloca a isca e deposita novamente a serrapilheira sobre a isca. Então aqui, pessoal, a gente veio resgatar, né, uma das iscas que a gente colocou para pegar o EM, para coletar o EM, né? Então vamos aqui avaliar como é que ficou essa coleta. Então aqui, pessoal, a gente pode observar, faz 10 dias, coloquei aqui, né, essa isca para coletar EM. Essa aqui foi feita com mandioca, né, e a gente pode ver que deu uma colonizada boa com fungos, né, com micro-organismos que a gente quer, que são os amarelos, né, uns verdinhos, né, os brancos, aqui também, e a parte onde está mais preto a gente vai descartar aqui mesmo na mata e não vai usar. Vamos levar só essa parte que está mais colorida aqui para uso. Então a gente está vendo aqui, ó, que a isca teve bons resultados na coleta de micro-organismos.
A gente vê que tem organismos verdes, a coloração esbranquiçado, também amarelado lá no fundo. Isso é um bom sinal, um bom resultado. Esses organismos a gente vai conseguir usar, né, para preparar o EM para a agricultura. Então aqui, ó, pessoal, diferentemente do outro que a gente coletou, recolheu, né, a gente pode observar, ó, que os micro-organismos que estão aqui já são mais escuros, né, ó, marrom, preto, né, cinzentado. Então esses organismos não são ideais para a gente usar porque a gente quer na agricultura, né? Eles até podem ter um uso mais restrito, mas o ideal é a gente nem pegar esses aqui para trabalhar, não. Então aqui, né, depois de coletados os micro-organismos na mata, a gente vai alimentar eles com uma outra fonte de energia, que é mais algum tipo de açúcar natural, né, como o melado, ou também pode ser o açúcar mascavo, também pode ser utilizado a própria garapa da cana, né, ou a rapadura, né, a gente pica a rapadura, dissolve ela em água e usa, né. Então aqui a gente vai misturar esse material aqui que foi colonizado lá pelos micro-organismos com uma parte de melado. Aqui a gente deposita esse material misturado, né, os micro-organismos e o melado dentro da garrafa, né, depois de colocar dentro da garrafa, a gente completa com água. E agora a parte importante, que a água tem que ser uma água limpa, né, uma água de mina, uma água de um poço que você sabe que a água é boa, né, não pode usar água com cloro, cloro mata os micro-organismos. E água de rio também. É legal saber a procedência, porque às vezes o rio pode receber algum escoamento de agrotóxico, alguma coisa assim, que também pode fazer só a experiência que dá errado. Então a gente completa com água, mas a gente não completa até o topo, até o limite, a gente deixa um espaço, porque a multiplicação desses micro-organismos produz muito gás, né? Então a gente vai usar algumas estratégias para evitar de que esse gás em excesso acabe estourando a garrafa, né? Então a gente deixa esse espaço, aperta a garrafa aqui pela lateral, e quando tiver lá no limite na tampa, a gente termina de vedar, termina de tampar aqui. Então a gente vai observar que nos primeiros dias a garrafa logo estufa, né, pela produção de gás ela incha e vai ficar, né, dura. Então a gente tem que ir aos poucos aliviando essa produção de gás. Aqui, por exemplo, a gente pode observar que essa garrafa aqui já está bem dura, cheia de gás e precisando ser aliviada. A gente vem aqui, abre um pouquinho, vê o gás saindo e fecha novamente. Esse aqui já está pronto, já tem mais tempo, já não produz mais gás, já está estabilizado e a gente pode usar ele, né, para a agricultura, para o solo, e pode também usar ele para multiplicar ele, né, o próprio EM. A gente não precisa ir novamente lá na mata fazer a coleta, a gente pode usar esse aqui e multiplicar por algumas vezes. Tem gente que fala até 3 vezes, mas tem gente que vai multiplicando muito mais e continua bem ativo. Para a multiplicação do EM já pronto, a gente coloca uma medida, né, 100 ml, vamos supor, desse EM pronto, e 100 ml desse melado ou de açúcar, alguma outra fonte de energia dentro de uma garrafa, completa ela com água, né, sem chegar até o topo e aguarda, né, vai observar que ele vai produzir gás e a gente vai retirando esse gás e mais ou menos com 30 dias ele vai estar pronto para uso, assim como esse que a gente fez agora, né, com mais ou menos 30 dias o gás vai diminuindo a produção e vai parando, né? Quando parar de sair gás totalmente, ele está estabilizado, pode ser guardado por até 1 ano e está pronto para uso, né? E ele vai ter uma coloração mais ou menos alaranjada, né? Pode ser um pouco mais escuro, um pouco mais claro, às vezes mais transparente, às vezes mais opaco, e ele tem um cheirinho mais agradável, um cheirinho de fermentado,
cheirinho às vezes fermento de pão, um cheirinho mais fermentado, mais adocicado, mas um cheirinho agradável, não tem aquele cheiro de podre, um cheiro de esgoto, de coisa ruim. Se ele tiver com esse cheiro, é porque não deu muito certo, prevaleceu outros micro-organismos que não são o que a gente quer. Então a gente descarta e tenta novamente com uma outra coleta. E o preparo para o uso, né? Para usar o EM, a gente mistura, né, ele em água. A gente dilui esse EM que está pronto, né, parou de sair gás, já está estabilizado. A gente dilui uma porção dele em água, né? Muitas referências têm indicado uma porção de 1 para 100. Uma porçãozinha de EM para 100 porções de água. Outros indicam até mais diluído, de 1 para 1000. Né? A gente botar uma porçãozinha de EM para 1000 porções de água. Então, na porção de 1 para 100, é mais ou menos uma tampinha dessa, que tem cerca de 10 ml, para 1 litro d'água, metade de uma garrafa dessa, né? Então, 2 tampinhas para 2 litros de água. Na proporção de 1 para 1000, seria mais ou menos uma tampinha dessa, que tem 10 ml, para metade de uma bombona dessas, que tem 20 litros, né? Metade seria 10 litros. Então 10 ml para 10 litros, a gente tem a proporção de 1 para 1000. Então, para usar ele, né, a gente pode tanto irrigar o solo, com essas proporções que a gente falou aqui, quanto também pulverizar sobre a folha das plantas, né? Pode bater em cima das plantas, que ajuda a controlar algumas doenças de origem de bactéria e de fungo, né? Ajuda a equilibrar. E no solo também, ajuda a decompor, equilibrar melhor a matéria orgânica no solo, né? E ajuda a saúde das plantas de uma forma geral. Com relação à aplicação também, não aplicar, principalmente no horário mais quente, não aplicar sobre as plantas, né? Pulverizar sobre as plantas, porque pode queimar a folha das plantas. E mesmo assim, a proporção que você usar, você usa e observa e experimenta, né? Se estiver queimando a folha das plantas, você dilui ainda mais, né? Faz uma proporção mais diluída, mais água e menos EM, para evitar que queime a folha das plantas. Alguns cuidados que são importantes para o maior sucesso do uso dos micro-organismos é a gente lembrar que eles são seres vivos, né? Então eles dependem de determinadas condições para eles terem continuarem sobrevivendo ali onde você aplicou, né? Então é importante cobrir sempre o solo com matéria orgânica, cobrir sempre o solo com folha seca, né? O solo está com uma temperatura agradável, está coberto, está úmido, né? Esses micro-organismos são muito sensíveis à seca, então se secar demais eles vão morrer. Então pode ser importante a gente lembrar sempre de aplicar ou na manhã bem cedinho ou no final da tarde, né? E lembrar, às vezes, usar um dia nublado é melhor, ou um dia mais chuvoso, né? Um período que esteja mais úmido é melhor para eles se proliferarem mais. Outra coisa importante é a gente não usar uma bombona, por exemplo, ou um regador onde você usou algum produto químico, algum agrotóxico, alguma coisa que pode matar aqueles micro-organismos, né? Mesmo vale para armazenamento, não armazenar em garrafa PET que pode ter sido guardado, por exemplo, gasolina, cloro dentro delas, né? Que pode matar o micro-organismo que você está armazenando, querendo que ele multiplique ali dentro. Também é importante guardar essas garrafas num local fresco, sombreado, né, e ventilado, para evitar que ela tome sol ali, produza muito gás e estoure, né? É importante estar sempre acompanhando, né, essa produção de gás, monitorando, vai lá, abre, vai lá tirar o excesso de gás, né? No começo precisa ser feito isso mais constantemente, tipo diariamente, né? Mas mais para frente, depois de uns 15 dias, já fica mais diminuída a produção de gás. Se você não tiver outro jeito e tiver que usar água com cloro, a única água que você tem, você pode separar um recipiente com essa água, de preferência um recipiente com a boca larga, e deixar essa água descansar por cerca de 24 horas ou um pouco mais, porque o cloro ele evapora, né? Então você vai conseguir fazer com que a água se purifique nesse tempo. Pode mexer a água, né? Tá sempre mexendo, oxigenando a água, e colocar também no sol, ajuda o cloro a sair da água. Além da agricultura, pode ser também usado para limpeza em geral, a limpeza de casa,
limpeza de instalações dos animais, né, de suínos, de gado. Pode ser feito para banhar os animais, né, eliminando doenças, pragas, né, odores ruins, né. Pode ser também utilizado no tratamento de água, principalmente no saneamento, né, ajudando a decompor matéria orgânica em esgoto, né, em locais onde a gente precisa da decomposição mais acelerada, né, com uma concentração maior de AM. Pode ser usado também para ajudar a compostagem, né, ou acelerar, equilibrar a decomposição na compostagem. Tem também a pelletização de sementes, a inoculação de sementes com EM, né, que pode ser feito deixando eles de molho, né, deixando a semente de molho numa solução de EM antes de ser plantada, ou na pelletização, como a gente já mostrou num vídeo anterior. Pessoal, essa é mais uma estratégia, né, uma técnica importantíssima para a agricultura familiar em transição agroecológica, né, ajuda a melhorar a vida do solo de uma forma geral, porque em última análise a gente tem que alimentar o solo, né, que o solo é que alimenta toda a estrutura de vida que tem sobre a face da terra, né. Então a gente alimentando cada vez mais esse solo, enriquecendo cada vez mais esse solo, a gente vai ter resultados cada vez melhores e progressivos ao longo do tempo. Tá joia? Espero que tenham gostado. Se você faz de alguma forma diferente, se você já experimentou de outro jeito, comenta aí com a gente, conta aí pra gente como é que foi, e espero que ajude aí na produção agroecológica. Tá joia? Abraço!